Olá, tudo bem? Vamos dar início então à nossa programação de hoje com relação à aula de revisão da área de citologia para os alunos do primeiro ano. É extremamente importante que vocês foquem a atenção nesse assunto citologia, porque ele é de extrema frequência em relação aos vestibulares que são apresentados para vocês aí. Esse assunto que a gente vai abordar é exatamente cunha, né? Ele trabalha em cima do que a gente chama das atividades celulares, né? Que são bem pertinentes. Você tem as atividades que podem ser relacionadas à síntese e atividades que podem ser relacionadas à produção de energia, né? Cada uma delas com as suas respectivas particularidades, que é importante que você domine, né? Tem uma base de conhecimento de cada uma delas. Então, daqui nós vamos fazer uma apresentação para vocês em relação a um conteúdo, né, que está presente em PowerPoint. Vamos fazer esse trabalho para vocês aqui bem bacana e que mostra a nossa programação das atividades celulares, que é o assunto da citologia. Então, vamos trabalhar aqui nesse slide que está muito bonito de ver. Esse assunto faz parte do projeto Biologia Passo a Passo, que é exatamente destinado aos alunos que querem ter uma aula de reforço, né? Os assuntos são destinados de forma específica para que você tenha acesso a apostilas, a parte ligada a textos que são modulados para que você possa acompanhar, uma bateria de exercícios, depois seguido de um simulado para ver o seu rendimento particular em cada tipo de assunto específico que você queira dominar. Esse é o assunto ligado à citologia, ciência que estuda a célula. Tá? O assunto específico que a gente vai ver aqui, as diversas atividades que a célula pode fazer, que são os assuntos mais cobrados nos vestibulares, principalmente no Enem, né? Eu sou o professor Márcio Pinho, responsável por esse projeto. Então, dentro dessa atividade, o que é importante você saber é o seguinte, né? O que você precisa saber deste assunto? O primeiro deles, né, dentro da nossa ótica, né, de conhecimento aí, né, sobre esse assunto. Como a célula consegue se alimentar, né? A primeira grande preocupação da célula é exatamente essa. Ela tem que haver, como ela está em funcionamento, ela tem que haver uma reposição de energia, e essa reposição de energia, ela acaba tendo que consumir alguma coisa, né, que vão fazer parte da sua manutenção, da sua subsistência de vida, e aí é necessário que ele tenha esse tipo de domínio, né? Como é que eu vou fazer para a célula permanecer viva, né, e aplacar essa necessidade dela de consumo de materiais que podem ser tanto orgânicos como inorgânicos. Como a célula consegue produzir proteínas, esse é o segundo assunto mais interessante que a gente tem, um dos mais frequentes no vestibular, inclusive no Enem, que é a capacidade metabólica da célula produzir proteínas, porque todos nós, né, somos desenhos proteicos. E essa é uma substância que ela é pertinente a todos os seres vivos, né? Ela é uma substância que ela é insubstituível, né? Em qualquer tipo de organização de células sempre tem proteína na sua constituição. Como elas são montadas, nós vamos ver, né, como se dá esse processo de leitura, e este sim é o assunto estrela do Enem. Vocês têm que dominar muito bem esse assunto aí. Como as células conseguem produzir ATP, lembrando que ATP é uma gasolina da célula, chamada adenosina trifosfato, que é o nome da criança aí. E ela é importante porque qualquer ser vivo que vem na cabeça de vocês, de organização celular, pode ser unicelular, como o caso de protozoários, como o caso de algas, como o caso de bactérias, como indivíduos multicelulares, né, como plantas e a parte de animais e fungos. Todos eles têm o mesmo combustível em comum, ou seja, todos eles funcionam à base de ATP. E como as células conseguem produzir glicose, que esse é o alimento mais cobiçado da célula, né? Toda célula é tarada por glicose, né? Vamos dizer vulgarmente falando, mas é engraçado dizer isso porque ela adora glicose, né? E glicose é um tipo de açúcar. E é o açúcar que ela consegue metabolizar com mais eficiência para que ele, durante a sua oxidação, quer dizer, durante a sua queima, ela produza a molécula de ATP. Dentro desses assuntos estão inseridos exatamente a grande problemática de todo e qualquer ser vivo neste planeta. O que é que eu vou fazer para repor a energia que eu estou gastando? E essa energia ele gasta na forma de ATP. Tá? Então ele precisa ter determinados tipos de substâncias que são alimentos para essa célula. E esses alimentos podem ou não ser produzidos a depender da habilidade de cada célula, mas a glicose é um padrão, né, ele é universal aqui, né, nesse
no planeta Terra, né? Que é a molécula mais cobiçada para se obter essa oxidação e, consequentemente, produção da molécula de ATP, que é a gasolina. Você pode até fazer uma analogia. A glicose é como se fosse uma espécie de um petróleo bruto, né? E ele, dentro da célula, ele vai ser refinado e vai produzir a nossa gasolina, né? Que é chamada ATP. Essa analogia é bem pertinente para que vocês possam acompanhar isso bonitinho. Mas vamos pegar o nosso primeiro assunto. Como é que uma célula consegue se alimentar? Aí você tem um mecanismo dele, que são chamados tipos de transporte, que vão ser citados mais para frente de uma forma mais refinada, esses assuntos. E você tem duas vias de transporte celular. Ela pode ser uma via passiva ou ela pode ser uma via ativa. A diferença entre os dois está exatamente com essa molécula, ATP. Quem tem o transporte celular do tipo passivo significa que não gasta energia, portanto não gasta ATP. E o transporte ativo é aquele que gasta energia, portanto gasta ATP. E porque envolve esforço de membrana. Tá? Tipos de transporte passivos que pode acontecer na célula pode ser a difusão, são partículas que entram e saem da célula de forma sem esforço de membrana, né, dependendo das concentrações de cada meio, e essas diferentes concentrações fazem uma substância entrar e outra substância sair. A osmose já é diferente porque aquele se restringe apenas à passagem de substâncias líquidas, né, como o caso do solvente, o caso da água. As substâncias sólidas ou substâncias líquidas, que não é o solvente no caso da água, ele não passa pela membrana, porque a membrana tem um caráter de ser semipermeável, portanto, ela só deixa passar solvente e não deixa passar soluto, que é a característica da osmose. Porém, esse movimento da água para dentro e para fora da célula é passivo, né? Não gasta energia. Você tem o seu outro mecanismo também que é bonitinho, chamado de fusão facilitada, porque na superfície da membrana da célula, ela tem proteínas que são carreadoras, então essas proteínas ela encaixam na molécula que ela tem que facilitar a sua entrada para dentro da célula sem gasto de energia, por isso que é chamada de fusão facilitada. Então essas proteínas funcionam como uma espécie de mediadores, né? Como se fosse chave fechadora, então ela abre as portas para determinadas substâncias que são muito importantes para a célula e que não pode haver burocracia na entrada dela, né, para o interior do citoplasma. Já o transporte ativo envolve gasto de energia, então esses transportes, né, que vão adentrar na célula são chamados de endocitose, quer dizer, para dentro da célula. Para dentro, citose, célula. Tá? Um deles que é mais importante para você ver é a fagocitose, nós vamos ver esse caso aí especificamente falando, que é a formação que é a chamada célula que come, né, que a palavra fagos é comer, citose é célula que, então você lê de trás para frente, célula que come. A estrela desse processo é a formação de uma estrutura de esforço de membrana de projeção para fora, chamada de pseudópolis, também conhecido como falsos pés. Tem também essa outra estrutura chamada de pinocitose, né, que a palavra pinos significa beber. Então, pinocitose significa célula que bebe. Vulgarmente, o pessoal fala pingus, né, que bebe, que é uma cachaça miserável. Você vai lembrar de pinus, pingus, né, que bebe substância, e essa substância não é água, é gotículas que são de gordura, são lipídios, né, nessa constituição. E dos dois processos que vão ser submetidos ao efeito de um transporte ativo seguido de uma digestão celular, né, que ela vai obter nutrientes a partir da quebra dessas substâncias presentes, tanto da assimilação por fagocitose, que é a partícula sólida, como a assimilação por pinocitose, que é a partícula líquida. Eles vão sofrer uma digestão dentro da célula, absorve nutrientes e o que não presta é jogado para fora por um movimento chamado de exocitose. Também tem um palavrão aí chamado de plasmocitose. Tá? Também tem outro processo ativo que nós vamos ver mais para frente, chamada bomba de sódio e potássio, que ela cria uma diferença de potencial na superfície da membrana e cria uma espécie de uma corrente elétrica, em que quando ela está no seu estágio de repouso, ela é positiva na parte externa e negativa na parte interna. Quando ela é estimulada, provocando um chamado impulso nervoso, essa polaridade inverte momentaneamente. Ela se torna positiva na parte interna e negativa na parte interna e anda na superfície da membrana. E isso é muito importante para o funcionamento de uma das células mais sofisticadas que a gente tem no mundo animal, que é chamada de neurônio. Tá? Depois nós vamos frisar essas particularidades mais para frente, para vocês enxergarem bonitinho. Aqui você tem os nomes dos processos, então, que são extremamente importantes. Os dois grandes personagens ali que vão se envolver com a qualidade
da célula buscar seus alimentos para atender às suas necessidades de sobrevivência. Um dos elementos que é interessante também chamar a atenção para vocês é com relação à fabricação do lisossomo. O lisossomo é a organela que cuida da atividade digestiva da célula. Ela contém enzimas que são enzimas hidrolíticas, quer dizer, elas trabalham na presença da água e quebram a substância por hidrólise, né? Quer dizer, ela consegue acelerar uma reação química porque ela tem enzimas e também ela adiciona água ao sistema, no caso, a substância que ela está atacando para digerir e quebra ela mais rapidamente com a participação da molécula de água. Por isso que elas são chamadas enzimas hidrolíticas, né? Elas funcionam com a adição de água, né, nas substâncias que elas vão quebrando dentro do organismo, que podem ser lipídicos, que podem ser proteínas e outras coisas mais que elas vão assimilando. Tá? A fabricação do lisossomo é interessante, que esse é um assunto que o vestibular cobra. Né? Ela tem uma origem exatamente que vem do retículo endoplasmático rugoso, que você tem aqui os ribossomas, né? E desse ponto aqui ele vai produzindo as enzimas digestivas, porque a enzima é uma proteína especial. Ela se desprende, então, em vesículos pequenininhos do ribossomo, se juntam ao complexo de Golgi, também chamado de Golgiossomo, que é o nome atual, e depois ele vai empacotando essas enzimas dentro de determinadas vesículas, e essas vesículas aqui se desprendem, né, do Golgi e contém dentro delas chamadas enzimas que são digestivas, né, as enzimas hidrolíticas. E aí, no caso, ela ataca a substância que ela está englobando, como está nesse caso aqui, ó, pela parte da setinha, está englobando uma determinada substância, que é uma partícula alimentar, né, formando o chamado vacúolo alimentar. E quando esse vacúolo alimentar se combina com o lisossomo, forma o que a gente chama de vacúolo digestivo. E aí começa um ataque sistemático das enzimas lisossômicas, que vão fazer com que realmente ela tenha a capacidade de quebrar as macromoléculas, reduzir em micromoléculas e absorvendo isso e passando isso todo o material para o citoplasma. O material que resta, né, dessa digestão, ele pode ser chamado de vacúolo residual e depois ele é colocado para fora, que a célula expulsa isso para fora, né, que é chamada exocitose, né, ou plasmocitose, que é o nome desse processo aqui. E aqui está dizendo, não, exocitose, quer dizer, trabalho de expulsão do material que não é mais aproveitado pela célula. Porque a célula não guarda nada, né? A célula é extremamente dinâmica, então ela não tem partinho, bota fora. Tudo que não é aproveitado, ela dá um jeitão de desmontar, aproveita o máximo aquilo e depois o que não é aproveitado, jogado fora. Tá? Então daqui, ó, você deve identificar a estrutura ao lado, que são as imagens mais importantes, porque vem assim, como é que eu vou saber dentro da atividade alimentar da célula quando ela está realizando fagocitose e quando ela está realizando pinocitose? A estrela está aqui. Ó. Você vê uma projeção em forma de uma projeção para fora da membrana, né, formando como se fosse uma espécie de uma dobra externa, né? Isso aqui a gente chama de pseudópode. Essa é a estrela do processo. Então, identificando cada fase dele, você tem aqui, se forma pseudópode, com certeza isso aqui é fagocitose. Então, com certeza, a partícula é de natureza sólida. Então, começa a identificação aqui, ó, nos números. Tá? Identifica a atividade celular ao lado e se é fagocitose. Qual é a sua principal característica? Está aqui, ó, a formação de pseudópode. Porque o pseudópode ele só se forma quando a natureza da partícula é sólida. E quando a natureza da partícula é sólida, ela é indicador que o processo chama fagos, comer, citose, célula que, né? É uma célula que come. Vamos então identificar os números do desenho ao lado. Você tem aqui o número 1, partícula sólida. Número 2, começa a haver uma evaginação da membrana, então a célula faz um esforço para essa membrana se projetar para fora. Se aqui há esforço de membrana, então esse processo envolve gasto de ATP, né, é um transporte reativo. E aqui formam-se então as projeções mais desenvolvidas que vão fechando isso aqui dentro de um canal. E isso aqui é o que a gente chama de pseudópodos, ou falsos pegs. Então daqui para cá, porque ela pode se englobar, esse desenho é interessante porque ela engloba partículas em qualquer ponto da célula. Então aqui ela está no primeiro estágio, aqui ela está no segundo estágio, aqui ela está no terceiro estágio, aqui ela está no quarto estágio, tá vendo? Ela fecha o pseudópode atrás e forma uma bolsa que contém um alimento dentro dela. Qualquer bolsa que se forma dentro do citoplasma a gente chama de vacúolo. Como esse vacúolo contém um alimento, ele é chamado vacúolo alimentar. Como esse vacúolo alimentar é oriundo de uma atividade de formação de pseudópodes que caracteriza a fagocitose, esse vacúolo alimentar recebe outro nome, é chamado de fagossomo.
Então, fagossomo ou vacúolo alimentar é a mesma coisa. Mas ele tem uma dica que é falar assim, se é um fagossomo, a natureza da partícula que está lá dentro é de natureza sólida. E aqui, então, você tem o personagem que é a estrela do processo, que é o lisossomo. E o lisossomo ele se junta ao fagossomo, ou vacúolo alimentar, e forma o número 6, que é o chamado vacúolo digestivo. Daqui inicia um processo de digestão, você está vendo? Começa a corroer a estrutura que ele capturou lá fora, e essa digestão, essa quebra, né, progressiva que vai acontecendo pelo ataque enzimático aqui, vai liberando nutrientes, né, que são necessários para a manutenção da vida da célula, que são aminoácidos, que são ácidos graxos, glicerol, monossacarídeos, né, que são unidades formadoras do, dos carboidratos, e também nucleotídeos, que são unidades formadoras dos ácidos nucleicos. O que resta dessa estrutura, desse ataque, é chamado vacúolo residual. Tá? Então é interessante que os vacúolos mudam de nome conforme a função. Se o vacúolo tiver um alimento, ele é chamado vacúolo alimentar. Se o vacúolo tiver a junção com o lisossomo, realizando uma digestão, ele é chamado vacúolo digestivo. Se esse vacúolo contiver restos de uma digestão, ele é chamado vacúolo residual. Esse material, então, ele migra para fora da membrana, né? E ao migrar para fora da membrana, ele joga o material para fora, e isso é chamado de exocitose ou plasmocitose. São os referidos elementos que vão acontecer nessa atividade da célula, que é de suma importância para vocês poderem acompanhar aí. Que tipo de especial de corpo humano possui essa atividade? Tipo especial no corpo de corpo humano que possui essa atividade são os glóbulos brancos. Principalmente o gigante caçador do corpo humano, que é o macrófago, que é o chamado macrogigante fagus comedor, que é a célula mais ativa, mais guerreira que tem no corpo humano, que ela pode comer 100 bactérias em pontos diferentes na superfície dele, emitindo pseudópolis, capturando e puxando e fazendo com que o organismo se livre desse agente invasor aí. Então, esse é um comportamento extremamente agressivo, né, que essa célula tem, graças a Deus, e nos protege de qualquer tipo de invasão microbiana. Aqui você tem também como forma de exercício para você verificar as variações que pode acontecer em vários tipos de ilustrações na célula, a presença de uma bactéria, como está aqui sendo englobada, então por a formação de um glóbulo branco. Aqui ele forma pseudópolis nessa estrutura. O número 2 aqui está representando o lisossomo em contato com o fagossomo ou o vacúolo alimentar. Aqui os dois se unem e formam o chamado vacúolo digestivo. Aqui ainda é um processo do vacúolo digestivo, em processo ainda de finalização da digestão, onde os nutrientes aqui são repassados para o citoplasma. O que resta aqui é o chamado vacúolo residual, e quando ele encosta na superfície membrana, joga esse material para fora, cujo fenômeno chama-se exocitose ou plasmocitose. Essa dominância, ela é importante que você tenha, né, essa chave de acesso para todo o efeito que está sendo colocado para vocês aí nesse trabalho. Então, nas etapas, você tem aí, ó, assimilado o exercício. Você tem aqui um patógeno, né? Se isso aqui é um patógeno, que é uma bactéria que é causadora de infecção. Você tem aqui o grande macrófago, que é a célula fagostária, que é o macrófago. O que ele faz? Ele emite pseudópolis, né, envolvendo os patógenos. Se ele emite pseudópolis, então o procedimento é uma fagocitose. Os patógenos, então, portanto, são englobados por endocitose, são puxados para dentro da célula, por isso que a atividade do transporte ativo aí é uma endocitose, porque ele puxa para dentro do citoplasma e forma uma bolsa contendo o alimento. Né? Forma um vacúolo que cerca os patógenos, portanto, esse aqui é o chamado vacúolo alimentar, tá? Ou fagossomo. Aí você tem um lisossomo, que é oriundo da atividade de duas organelas, que você não pode esquecer de jeito nenhum. O retículo endoplasmático rugoso, que produz as suas enzimas, e o golgiossomo, que empacota isso em forma de uma vesícula, então ele se desprende. Portanto, tem duas organelas que se envolvem para montar o lisossomo. Esse lisossomo, por sua vez, então, ele se junta ao vacúolo alimentar, ao vacúolo alimentar, nesse caso aqui, que é o fagossomo, e aí forma essa junção que a gente chama de vacúolo digestivo. Tá lá, ó. O vacúolo e os lisossomos se fundem, né? E aí é chamado vacúolo digestivo. Aqui se processa, então, o efeito da digestão ao longo de um determinado tempo, e o material que resta aqui é chamado vacúolo residual. Compostos tóxicos com enzima de lisossomo que destroem os patógenos, tá? Então, aproveita o que for para aproveitar para a célula, e o que resta aqui chama-se vacúolo residual. Depois esse material é jogado para fora da célula. Os restos do patógeno são excretados por exocitose, também chamado de plasmocitose.
todo esse efeito aqui envolve esforço de membrana, portanto, é um transporte adutivo ativo, tá? Porque gasta ATP nessa atividade aí. O macrófago tem um grande poder de ataque. Ele é a célula que faz uma linha de defesa extremamente sistemática e tem um tempo de vida muito curto. Ele não passa de 3 a 4 dias no corpo humano, ele está constantemente guerreando. Uma das áreas que mais tem problema no corpo humano em matéria de ataque é exatamente a garganta. E por dia, a gente perde em torno de quase 10, 20 mil glóbulos brancos todos os dias na garganta, ela estando beleza, sem infecção nenhuma. Quando ela está com infecção, vai para mais de 1 milhão. Tá? E formam placas de pus, inflama e começa a irritar, aquela coisa da febre, é complicado. Outro fator também que chama bastante atenção para a gente aí é com relação ao comportamento das células, né? Porque aqui você tem vários tipos de comportamento das células nas atividades que são distintas, tanto como fagocitose como pinocitose. Então, por exemplo, aqui você vê uma distinção, você vê dobras das membranas mais salientes, formando o que a gente chama aqui de um pseudópode. E aqui você tem uma partícula sólida que pode ser uma bactéria. Quando ele é englobado, forma a estrutura chamada vacúolo digestivo ou então um fagossoma. E aqui eu tenho uma sucessão, né, de lisossomas, são chamados lisossomas primários, né, porque eles ainda estão na forma inativa, né, ele não reagiu ainda. E aqui você tem uma sequência da entrada de um outro tipo de processo em que a membrana aqui, ela parece que cai para dentro da célula, formando uma espécie de uma goteira. Então, a natureza da partícula aqui, que é sólida aqui, essa partícula aqui é líquida. Normalmente é de natureza lipídica. Então, como ela está englobando a substância que é líquida aqui, e ela engloba de forma diferente, porque aqui não forma pseudópolis. Aqui forma a chamada goteira pinocitótica. Né? Porque essa atividade daqui para cá chama-se pinocitose. Célula que engloba a partícula líquida, ou célula que bebe. Essa estrutura, então, aqui combina-se com os lisossomos, né, os lisossomos primários, e vai formar, então, um vacúolo, né, que é o chamado vacúolo digestivo. E também ele pode ser chamado de lisossoma secundário. O lisossoma secundário é a soma do lisossoma primário mais os vacúolos alimentares. Tá? É uma outra forma de classificação. E é mais interessante, o que você está vendo aqui, material que oriundo da parte da englobamento de partícula sólida aqui, englobamento de partícula líquida aqui e englobamento de organelas que não funcionam na célula. Ela consegue, a partir de dobras de membrana, né, fazer com que uma mitocôndria que não está funcionando direito vire alimento, ela consegue formar um vacúolo alimentar que contém próprias organelas das células que não funcionam direito, nesse caso aí seria uma mitocôndria. Então, essa organela que contém a própria estrutura da célula, em que ela vai ser digerida, ela é chamada de vacúolo autofágico. É como se ela estivesse comendo ela própria. Tá? E assim, ao se juntar com o lisossoma, forma um vacúolo digestivo. Se sobrar alguma coisa daqui, vai para fora da célula, né? E vai ser descartado por um movimento chamado exocitose ou plasmocitose. Então, tá aí. O comportamento tem essa imagem aqui, ela é muito interessante porque tem 3 atividades distintas. Tem atividade fagocitosa aqui, devido à presença de pseudófilos. Tem atividade aqui de pinocitose, devido à formação da goteira pinocitótica, né, que põe englobamento de partícula líquida, que neste caso é gordura. E tem uma atividade autofágica pelo englobamento, né, de estruturas da própria célula, neste caso a mitocôndria que não funciona, e isso é chamado de vacúolo autofágico. Isso é chamado também, conhecido o nome desse processo de autofagia. É uma forma inteligente da célula não desperdiçar estrutura nenhuma. Né? É como se isso aqui fosse... na realidade, isso é como se fosse uma usina de fósforo, essa usina que não está trabalhando direito, então ela não fica aqui estocada, ela trabalhou bonitinho, vamos guardar de lembrança. Ela não guarda, não. Ela come tudo. Nada dentro da célula, ela fica como se fosse uma espécie de um quartinho e bota fora. Se não estiver funcionando, ela come. Se não tiver condições de comer, ela expulsa. Então, ela é bem inteligente, ela não guarda nada de efeito de lembrança. Tá? Em matéria de estruturas celulares. Então, ela é bem funcional. Então, dentro dessa pergunta, o que é uma célula autofágica? É isso aí, ó. É exatamente a célula que consegue, então, englobar as próprias estruturas celulares que não funcionam. Ela não faz isso a deriva, ela só faz isso quando determinada estrutura realmente não está funcionando direito, então ela dá um jeito de englobar, né? Formam bainhas de membrana que vão envolvendo a estrutura até formar um vacúolo autofágico.
Isso serve para mitocôndria, isso serve para retículo, isso serve para Golgi, vacúolo e assim vai. Para retículo liso, retículo rugoso e assim vai. Uma coisa também que é interessante, né, que é um assunto também que é até muito explorado em vestibular, é o que a gente chama de o que é autólise celular. A palavra auto é próprio, lise, quebra. Né? Isso aqui é praticamente um suicídio da célula. A autólise celular ela acontece numa situação que é especial em pessoas que mexem com extração de minério, principalmente asbesto, que tem muitos cristais. E o asbesto ele é usado até para fabricação de caixas de eternite, telhas de eternite, e é um material extremamente perigoso, porque o pó que ele exala, quando ele é inalado, ele consegue passar para dentro do pulmão determinados cristais de sílica, que esses cristais de sílica é um verdadeiro assassino dentro da célula, porque ele fura tudo. Então, quando ele é envolvido, né, a célula tenta comer, né, esses cristais de sílica, englobando por fagocitose, aquela coisa toda. Assim que o lisossoma tenta atacar, e como esse material aqui não é digerido, ele fura a parede da membrana e espalha o lisossoma e a deriva no citoplasma. Então, ele sai detonando tudo. Então, ele mata a célula. É a própria destruição da célula. Isso é autólise. E o nome dessa doença é conhecida como doença dos mineiros. Normalmente, a pessoa que mexe com extração de minério, o tempo de aposentadoria dele é diferenciado. Enquanto que o indivíduo que trabalha em situação de firma, né, de escritório, serviço terceirizado, ele trabalha 30 anos, essa pessoa trabalha 15, mas não passa de 15 anos de vida, né, porque ele tem um pulmão tremendamente comprometido. Então ele morre de insuficiência respiratória. Isso aqui chama-se autólise, chama-se doença dos mineiros, ou doença dos mineradores. Então olha o que acontece com o pulmão dele, olha. Você tem aqui o efeito da chegada da formação da sílica, em que existe uma célula de defesa que é o macrófago, tenta comer esse material e não consegue, tá vendo? Assim que ele tenta comer, no caso, ele acaba sendo destruído, né? O macrófago é destruído pela própria sílica e torna a cair de novo. Esse material começa a liberar substâncias que são inflamatórias, né? E que atraem o que a gente chama de fibroblastos. Esses fibroblastos depois aqui, porque essa sílica encosta na célula também, que é as epiteliais do alvéolo, vocês viram isso aqui bonito, isso aqui é o bronquíolo, e aqui é o saquinho respiratório, que é o alvéolo. E quando o alvéolo engloba isso aqui também, né, ele acaba morrendo, porque a sílica acaba destruindo o efeito da estrutura dele, então a célula morre e não tem mais regeneração. Esses fibroblastos que migram para o local tentam cicatrizar isso aqui, endurecendo o efeito dele, né? Então ele perde a capacidade de troca de gases. Então, à medida que vai passando o tempo, que o quadro ele vai piorando, tá? desse elemento aqui, a superfície respiratória dele fica totalmente comprometida. A tal ponto que o final da vida dele, ele anda sempre com um cilindro de oxigênio de rodinha no lado dele para ele poder respirar, porque ele não aguenta. Tá? Caminhar para ele é um sofrimento total. Tá? Que ele sente muita falta de ar. Então é uma doença extremamente sofrível e outra coisa, não tem cura. A não ser que ele faça um transplante pulmonar que é de alto risco. Tá? Outro fator também que é bem interessante é o comportamento da célula, e essas células elas têm um tempo de vida programado para morrer. Isso chama-se apoptose celular. São células que elas não ficam para sempre, ela fica até um determinado período, depois elas são eliminadas do corpo humano por devido a uma programação genética, ou uma célula que encosta nela e fala assim, meu filho, seu tempo de morrer é agora. É a chamada célula killer. A gente viu isso em sistema imunológico. Tá? Você tem as células linfócito T, linfócito B, você tem neutrófilo, você tem eosinófilo, e tem uma célula especial que é a célula natural killer, né? São chamadas células killer. Essa célula é engraçada, ela tem uma programação também de saber assim, o tempo dessa célula morrer, ela encosta. Se ela vê uma célula também que não está dentro dos padrões, ela encosta, ela morra, e a célula normalmente aceita esse comando e morre. Tá? A única célula que rejeita isso, que é problemática no nosso corpo, é exatamente o câncer. Se ele vai parar com uma célula cancerosa, percebe que ela é ruim, encosta nela e fala, morra, ela fala, vai te catar, que eu não vou morrer porcaria, não vou te pegar um prejuízo danado. Porque a célula cancerosa é uma célula louca, né? Ela se multiplica de forma aleatória no corpo humano e vai atropelando todas as células e vai formando um tumor. E aí é o chamado tumor maligno. Se esse tumor evoluir a ponto de formar raízes, são chamadas metástases, aí você tem um câncer em último grau. Muito difícil de recuperar essa pessoa. Por isso que fazer exames de câncer de forma preventiva é muito mais negócio do que uma coisa mais avançada.
Aqui você tem um estágio normal da célula em permanência dela na atividade do corpo humano, né, que é uma célula que é estável ou permanente, que ela não muda com o passar do tempo. E aqui o outro padrão de célula em que, quando ela encontra uma célula killer, ela fala assim, degenera-se ou morra, e ela começa a soltar várias partes do citoplasma dela, contendo estruturas pequenininhas, como se fosse uma espécie de bolhas. E essas bolhas se espalham, né, deveriam se espalhar pelo corpo, e ela não se espalha porque entra aqui o macrófago, né, que é uma célula comedora, e come isso aqui tudo e limpa essa área todinha. E não deixa que esse lixo celular gigantesco fique espalhado no lugar. Tá? Então aqui você tem a atividade de uma célula normal e aqui uma célula sofrendo uma apoptose, que é basicamente essa imagem aqui, ó, também bem legal. Ó. Aqui você tem a célula apoptótica dentro desse trabalho aqui, em que a célula killer deve ter encostado, né, falar morra, então ela está desfragmentando todo o citoplasma dela, perdendo lisossoma, perdendo centríolo, perdendo parte do retículo plasmático, perdendo mitocôndrias, sai no meio dessas vesículas. Então esse lixo celular ficaria muito grande no corpo. Né? Então, para não acontecer esse negócio de espalhar, entra aqui outro personagem muito legal, que é o macrófago, e aqui ele está se valendo dos pseudópodos e recolhendo as partículas e comendo tudo. Então ele deixa a área limpinha. Né? O sistema de organização do corpo humano é belíssimo. Falar que é uma máquina perfeita chega a ser até um insulto, né? Porque ele é extremamente superior a qualquer tipo de máquina que tem. Mas o funcionamento dele é muito bonito. Tá? Professor, por que faz a apoptose? Uma coisa que é interessante. Porque quando você vai estar na sua fase embrionária, né, a mãozinha da gente parece uma mãozinha de pato. Porque ela tem tecido aqui de membrana entre os dedos que estão em crescimento e parece uma patinha de um pato, né, o efeito dele. Então, para se livrar dessa ligação desse tecido aqui entre os dedos, entra uma célula killer que encosta, né, fala assim, morra, e ela vai morrendo, deixando só essa projeção aqui final aqui dessa dobrinha aqui, né, que são as projeções interdigitais, né, para cumprir o efeito dele. Senão a pessoa, todo mundo nasceria com a mãozinha de pato. Né? Então você tem uma atividade legal, né, do desenvolvimento da aplicabilidade desse fenômeno, né, de apoptose no corpo humano, principalmente na formação da mão e dos pés. Já foi citado com vocês aí. Aqui é outro fator interessante, porque daqui mostra um segundo tipo de processo que eu falei com vocês, que o primeiro foi muito bem focado, que é a fagocitose, e agora a gente vai para o segundo, chamado pinocitose. Então aqui você tem... Como é que eu sei que é pinocitose? Observa que a membrana projeta para dentro da célula e forma o que a gente chama de canal pinocitótico ou goteira pinocitótica. Essa é a estrela do processo. Tá? E uma vez formando essa goteira pinocitótica, que pode acontecer em qualquer ponto da célula, tá vendo? Aqui eu tenho a fase 1, fase 2, fase 3 e fase 4, simbolizando que em qualquer ponto da célula a partícula pode entrar. Então, esse aqui é uma substância de natureza líquida, normalmente pode ser uma gordura, né? É um lipídio. Aqui acontece uma invaginação da membrana. Né? Aqui acontece o que a gente chama de goteira neural, ou goteira pinocitótica, ou chamado canal pinocitótico, que forma um canalzinho. Pois esse canal aqui se fecha e forma um vacúolo que contém o alimento. Então, esse aqui é um vacúolo alimentar. Como esse vacúolo alimentar é oriundo de uma atividade de englobamento por pinocitose, pinos, bebê, então esse vacúolo aqui passa a se chamar de pinossoma. Se essa partícula aqui fosse sólida, é fagossomo. Se essa partícula aqui é líquida, ela é um pinossomo. Esse pinossomo se junta ao lisossomo e a junção dos dois forma o que a gente chama de um vacúolo digestivo. Normalmente, né, por ser uma partícula líquida, não resta nada não. Mas se vamos considerar que restasse alguma coisa, ela continuaria o processo. É o chamado vacúolo residual aqui e finalmente aqui jogando para fora o resto da digestão, que seria então a chamada plasmocitose ou exocitose. Mas normalmente as etapas 6 e 7 aqui para a pinocitose não acontece não. Ele absorve quase tudo aqui. O 9, ele entra com o personagem aqui do Golgi, né, que é responsável pelo empacotamento das enzimas digestivas, e ele participa então na formação da vesícula, né, lisossômica, para poder produzir, formar, no caso, a organela que é responsável pela digestão celular. Como ele está no primeiro estágio de formação, normalmente ele é chamado lisossoma primário. Aqui, quando ele está em processo digestivo, ele é chamado lisossoma secundário. Se por acaso restar alguma coisa aqui, você pode chamar isso aqui de lisossoma terciário,
que vale a pena. E aqui você tem o núcleo celular, né, que ele entra em íntimo contato com o retículo endoplasmático, que não está representado aqui, o retículo endoplasmático rugoso, com mensagem de produção de enzimas digestivas. Essas enzimas são produzidas no retículo, empacotadas no Golgi, e aqui elas são liberadas no citoplasma. Né, para fazer uma recapitulação aí. O nome dessa estrutura, portanto, o nome dessa principal estrutura é pinocitose. Então vamos lá. A principal estrutura, qual o nome do processo? Pinocitose. Qual o nome da principal estrutura formada? É o canal pinocitótico ou goteira pinocitótica. Tá? Qual a natureza da partícula englobada? Ela é líquida, normalmente um lipídio. Identifica os nomes das estruturas numeradas, já falei para vocês, né? Quais são as organelas que se envolvem na fabricação do lisossoma? Você tem o retículo endoplasmático rugoso, produzindo as enzimas, né, hidrolíticas, que elas são enviadas para o Golgi, e no Golgi ele é empacotado e forma a vesícula. Então participam o retículo endoplasmático rugoso, né, produzindo as enzimas, e o Golgi produzindo a vesícula, que essa vesícula se desprende e forma o lisossoma. São essas duas organelas, então, que são ímpar, né, na formação dessa estrutura na célula. Muitas vezes, o vestibular do Enem, que já caiu 4 a 5 vezes questões desse mesmo assunto, o pessoal fala assim, um material que foi injetado na célula foram aminoácidos radioativos. O aminoácido radioativo ele é importante para formar a proteína, portanto, ele é importante também para formar a enzima, porque a enzima é uma espécie, uma proteína especial. Aonde esse material radioativo estaria depois de 5, 10, 15 minutos? 5 minutos ele estaria absorvendo pelo retículo endoplasmático rugoso, 10 minutos ele estaria dentro do Golgi, 15 minutos ele estaria dentro do lisossoma. Tá? É uma das questões mais solicitadas no vestibular, esse fluxo, né, de andamento de substâncias dentro da célula. É muito solicitado, principalmente no Enem. O nome desse processo, se você observar bem aqui, ó, a célula está fazendo uma espécie de uma gota, parece uma gotinha caindo. Então, isso aqui é uma pinocitose. A natureza dessas substâncias que estão aqui fora é natureza líquida, normalmente é lipídio. Esse design que vocês estão vendo aqui é um design da membrana plasmática, que ela forma a estrutura totalmente englobada, né, contendo no seu interior, que é o vacúolo, chamado vacúolo alimentar, também chamado de pinossoma. Tá? É uma invaginação da membrana celular, as partículas são capturadas e envolvidas pela membrana, parte da membrana se solta e forma uma vesícula contendo partículas no seu interior. Aí você cria uma situação, um problema aqui, ó. No englobamento das partículas, parte da membrana plasmática se desprende. Então, por que a célula não encolhe? Olha, se cada vez que ela fizer essa parte aqui, parte do citoplasma dele vai embora, o tamanho da superfície da célula devia reduzir, porque aqui ele está arrancando um pedaço da membrana. Ele está invaginando e arrancando, invaginando e arrancando. Por que esse material... por que então a membrana não encolhe? Porque da mesma forma como ela entra, qualquer substância que sai da célula por atividade do Golgi, que é a exportação, sai no interior de uma vesícula que tem a mesma organização da membrana, e quando ele encosta lá em cima, ele recupera a parte que ela perdeu e devolve ela de novo. A mesma coisa acontece por exocitose. Se a partícula entrou, né, encolheu a parte da membrana temporariamente, comeu, restou o parasito, o vacúolo residual, ele volta para a membrana e abre de novo, ele reestabelece, ele soma de novo aquele pedaço que perdeu. Então, acabou o problema da célula. Mas é interessante chamar a atenção porque é um problema, né? Mas o pedaço está indo embora, está indo embora, está indo embora, e quem repõe? Ela mesma. Porque o sistema é um cíclico, né? É um ciclo que acontece dentro da célula. Bem interessante isso aqui. Quais as substâncias esse tipo de pinocitose mediado por receptores pode envolver? Aí é interessante que aqui você tem um receptor especial em que ele procura facilitar a captura de determinados tipos de partículas, que são moléculas específicas, para dentro da célula. Né? E acontece o que a gente chama de uma invaginação da membrana. Então, ele facilita mais ainda, né? Ele acelera ainda mais rápido, né, a entrada de substâncias que são eleitas, né, pela célula, para que ela realmente não desperdice essa oportunidade de captura. Né? Então, esses receptores externos, né, fazem com que realmente ela tenha essa capacidade de invaginação e puxe o material para dentro. Normalmente, o material que esses receptores conseguem capturar para entrar na célula e participar de uma montagem específica dentro do citoplasma,
é ferro, sais de ferro, vitamina B12 e colesterol. Tá? É interessante o pessoal falar, mas colesterol é bom para a célula? É, porque a própria membrana da célula contém colesterol. Colesterol em excesso é veneno. Colesterol dentro de uma dieta normal, ele é importantíssimo para a sobrevivência do corpo humano. Tá? Quem pode tirar vantagem desse processo para prejudicar a célula? Já que ele tem receptores externos, o safado que pode tirar, tapear a célula no sentido de achar que ela como se fosse um alimento e encosta ali para entrar, é vírus. É aquela situação que você tem, por exemplo, o coronavírus, né? O Covid, que ele tem determinados receptores que se encaixam com receptores na superfície da célula e aí a célula pensa que aquilo é comida ou que faz parte dela e puxa ela para dentro. Facilita a sua invasão, né? E faz a bagaceira na superfície respiratória da pessoa todinha. Não só na superfície respiratória, como também outros órgãos dentro do corpo humano, porque a doença é tremendamente grave. Tá? Então tá aí, ó, vírus. Aqui em forma de exercício, né, para a gente poder identificar que esse é um exercício basicamente padrão de solicitação dos vestibulares, porque aqui você tem várias atividades, né, celulares interessantes. A primeira dela é englobamento de partículas sólidas por pseudônimos. Aqui a formação de goteira, ó, gotejando. Ó. Então isso aqui é uma pinocitose. Aqui o que você está vendo aqui é englobamento de estruturas celulares que não estão funcionando bem na célula, que é retículo endoplasmático rugoso e mitocôndria. Então, isso aqui é uma autofagia. Né? Então, aqui você tem nessa linha aqui fagocitose, nessa linha aqui pinocitose e nessa linha aqui você tem autofagia. E esse elemento que está representado aqui é a estrela do processo, né, que vai resolver a situação de recuperar esses elementos para tentar nutrir a célula de novo com a matéria-prima básica para ela funcionar, que é o lisossomo. E aqui é a origem dele. Ele tem as suas enzimas produzidas no retículo endoplasmático rugoso, é encaminhada para o Golgi, e o Golgi depois libera empacotado na forma de uma vesícula chamada vesícula lisossômica ou simplesmente lisossômica. Então vamos identificar as estruturas das símbolos. O número 1 é partícula líquida, normalmente é uma gordura, é lipídio. O número 2 é partícula sólida, pode ser uma bactéria. O número 3 é o canal pinocitótico. O número 4 é a formação do início da formação de uma evaginação da membrana para formar o chamado vacúolo digestivo ou fagossoma. Aqui, então, você tem um vacúolo alimentar, ó, que até aqui é interessante, porque aqui ele está unindo o pinossoma com a atividade do fagossoma, né, os dois elementos, e fazendo com que forme assim, um vacúolo alimentar de maior tamanho, onde o lisossoma vai combinar com ele. A combinação do lisossoma com o vacúolo alimentar forma essa estrutura gigante, que é chamada vacúolo digestivo. Então, os nutrientes saem daqui na forma de aminoácidos, né, monossacarídeos, ácidos graxos, glicerol, nucleotídeos, que são unidades desse processo digestivo, e passam para o citoplasma para ela destinar isso para a montagem de outras substâncias de interesse da célula, manutenção da vida dela. Tá? A mesma coisa pode acontecer aqui. Você tem aqui a formação de um vacúolo. Esse vacúolo aqui contém estruturas da célula que não funcionam bem, é chamado vacúolo autofágico. Junta-se com o lisossomo e forma um vacúolo digestivo. Sobrou substâncias dessa digestão, são chamadas vacúolo residual. Aqui é um vacúolo alimentar ainda em processo de digestão, finalizando, e aqui é o chamado vacúolo residual. Tá? Você pode aqui é vacúolo alimentar, vacúolo digestivo na fase inicial, vacúolo digestivo na fase final, e depois aqui o vacúolo residual. E esse material é jogado para fora da célula com um fenômeno chamado de exocitose, porque vai para fora da célula, ou plasmocitose. Que outras denominações das estruturas 8, 11 e 13 pode receber? 8 ele pode ser chamado lisossoma primário, né? 13 ele pode ser chamado, o 11 ele pode ser chamado lisossoma secundário, né, que é o vacúolo digestivo, e o 13 é chamado lisossoma terciário, é outra forma de classificação. Explique como o 8 é formado. Esse 8 aqui, o lisossoma, ele é formado pela atividade na produção das suas enzimas hidrolíticas, pela atividade do retículo endoplasmático rugoso, e ele é empacotado no Golgi-ossoma, depois ele se desprende e forma uma vesícula chamada vesícula lisossômica ou simplesmente lisossoma. O que outras denominações do número 14 pode ser bem? Como eu falei, ele pode ser chamado de exocitose ou plasmocitose. CLA, plasmocitose. Tá? Então tá aí. Para a gente fechar nossa primeira unidade que a gente acabou de apresentar para vocês no primeiro bloco,
umas piadinhas bonitinhas envolvendo capacidade de alimentação no corpo. E Calvin é muito, muito doido esse menino. Eu não vou comer essa coisa verde de jeito nenhum, ninguém. Aí o pai dele, que é muito esperto, fala assim: boa ideia, Calvin. Isso é uma pasta tóxica que irá se transformar em um mutante se você comer. Aí o menino não quer nem saber que ele é doido. Ele viu que ele vai se transformar em um mutante. Quer sair do trigo. Aí ele meteu as caras. Ele começou a gritar: eu estou sentindo o efeito da coisa agora. E a mãe dele fica indignada. Tem que haver um jeito melhor de fazer esse moleque comer. Viu? Esse menino é muito doido. Fala sério. E esse aqui é bonitinho, ó. Uma meba gigante desliza pelo chão da cozinha. Ele se dá debaixo, o Calvin fica debaixo de um lençol e vai para a cozinha, ó. Estendendo o pseudópode citoplasmático, o protozoário envolve um pacote de biscoito de aveia e começa a comer. Aí a mãe puxa ele e fala assim: boa tentativa, Calvin. Põe ele de volta. Esse menino é muito doido, cara. Fala sério. Então tá aí, gente. Esse é um assunto referente aí para a gente facilitar um pouquinho a nossa ideia. E a gente termina o nosso primeiro bloco, né, que é o bloco que mostra a atividade digestiva da célula, e vamos agora para o bloco 2, que mostra a atividade de produção de proteínas. Esse assunto é o assunto estrela dos vestibulares, principalmente do Enem. Tá? Fechando aqui o nosso bloco. Dá uma fechadinha aqui. E aí sim, eu espero que vocês aproveitem bastante, estudem isso direitinho. Depois vocês façam o estudo dirigido de vocês, que o professor vai deixar na sala para vocês poderem acompanhar, beleza? Tá? Sistematize isso de forma legal no caderno de vocês, caprichem, né? Porque a organização é tudo. Né? É muito legal você ver um caderno bem organizado. Tem gente que escreve que negócio parece que foi na Terceira Guerra Mundial e voltou, então não dá vontade nenhuma de estudar. Mas quando você faz uma coisa com gosto, com capricho, a coisa muda de figura. E outra coisa, guarda com muito maior frequência, tá? Então vocês caprichem nessa organização, não deixem para fazer em última hora, né? E eu espero que vocês realmente tenham um bom proveito desse estudo, né, nessas revisões prévias de vocês. E dentro de sala de aula, se restar algum tipo de dúvida, aí a gente vai tentar esclarecer da melhor forma possível, né? Para esclarecer todos os pontos que são necessários para você ter um sucesso nos vestibulares, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado pela atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado e vamos que vamos. Eu vejo vocês no bloco 2 daqui a pouquinho. Em té, em té.